Começar com a ajuda de Hashem, abençoado seja, capítulo 12, que fala sobre a preparação do corpo para a oração e os locais apropriados para rezar. Alahá Aleph diz assim: está escrito, te prepara para o encontro com teu Deus. O significado que a pessoa deve se preparar antes de rezar, porque quando ele reza, ele está diante de Hashem, abençoado seja. Então ele deve se vestir apropriadamente, de forma honrosa, quando ele vai rezar, como se ele fosse se encontrar com um ministro importante. Até mesmo que se ele reza em sua casa, sozinho, ele deve se vestir de forma apropriada. Tem locais que se acostume botar um cinto. A gente chama de gárter. Então, nesses locais, a pessoa deve colocar o gárter, se for costume. Senão, ele pode colocar um cinto na calça, que também é bom. A rabeta é bom dar tzedakah antes da reza. O passuco diz assim: eu verei com justiça a tua face. Então, tem que dar tzedakah. Também é bom que ele recebe para si mesmo a mitzvah de amar a cada um como a si mesmo. Então, ele deve se intencionar, vai estar amando a todos de Israel como se fosse a si mesmo. Pois, se Hashem nos livre, houver uma discordância em Israel, aqui embaixo, então, em cima, onde estão as almas, também vai ter uma falta de união. Que a falta de união aqui embaixo gera a falta de união em cima. Portanto, isso prejudica a reza. Ao contrário, se há união entre as pessoas aqui, então a reza tem mais força. Porque ela vai geral, é uma reza geral de todos. Ela é bem recebida diante de Hashem, abençoado seja. Alahá 3. Está escrito assim, o passuco: cuida de tuas pernas ao seguir para a casa de Hashem. Os sábios explicaram que a intenção do passuco, do verso, quando fala tuas pernas, na verdade, está se intencionando falar aos locais onde saem os dejetos do corpo, que ficam entre as pernas. Então, a pessoa aqui aprende que ela tem que verificar, antes da reza, se ele tem a necessidade de evacuar ou mijar. Se ele sente que ele tem até mesmo um pouco de vontade, então é proibido ele rezar agora. Ele tem que evacuar ou mijar. Até mesmo falar palavras da Torá enquanto o corpo está impuro não é bom. Então ele deve limpar o corpo. Em caso de ele já ter começado a reza a si mesmo, até mesmo que ele estava com vontade de evacuar, ele começou a reza. Então, nesse caso, vai depender. Se ele calcular mais ou menos que ele conseguiria ficar sem ir ao banheiro por uma caminhada de parsa, 1h12 minutos, 72 minutos. Então,
se ele pensar que em 72 minutos ele não teria nenhuma vontade de fazer nada, ou teria vontade, mas conseguiria segurar, então a reza que ele fez está correta, não tem problema. Mas, no entanto, se ele vê que não conseguiria segurar 72 minutos, então a reza que ele fez é repugnante. Então, ele vai ter que voltar e rezar de novo. Tem opiniões que dizem que se o problema era só mijar, ele não há necessidade de voltar a rezar de novo. Tem os que dizem que se ele calcular que em 72 minutos ele aguenta sem ir ao banheiro, de primeira ele pode rezar, certo? Não só apenas em caso que ele já tenha começado a rezar, aí ele faz o cálculo para verificar se a reza está boa ou não. Aqui tem opiniões que a princípio ele já pode começar a rezar se ele calcular que ele pode aguentar 72 minutos sem ir ao banheiro. Alahá 4. Vamos supor que a pessoa tem certeza que ele não pode ficar sem soltar gases intestinais até terminar a Kriyat Shema e a reza. Logo mais a gente vai ver devagarinho como é que funciona. Tem primeiro as bênçãos do Shema, tem a leitura do Shema, depois tem a reza. Ele calculou que ele está com problema no intestino, está soltando gases o tempo todo e não vai conseguir deixar de soltar gases nesse período. Então é melhor que ele perca a hora do Shema e da reza. É melhor do que rezar dessa forma, que o corpo não está limpo. Ele tenta. Agora, se passou o tempo, então ele tem uma desculpa que ele não conseguiu rezar nessa hora. Então, ele pode rezar depois, essa reza novamente, depois da próxima reza que tiver. Certo? Ele pode completar essa reza em um outro horário, mesmo que esse horário não seja apropriado para essa reza que ele perdeu. Ele perdeu por causa ele estava em um estado que não dava para rezar. Se ele calcular que ele pode segurar e não soltar gases durante o tempo que leva para falar o Shema, então ele imediatamente antes do Shema coloca o tefilim, fala o Kriyat Shema, depois tira o tefilim. Então ele falou o Shema com o tefilim. Calculou que nesse período, que leva alguns minutos, ele não soltaria nenhum gás intestinal. Alahá 5. A pessoa deve limpar as mãos, lavar as mãos com água até o pulso, antes da reza. Apesar de ele já ter lavado as mãos de manhã, mesmo assim ele tem que lavar de novo, que pode ser que ele tocou em locais impróprios, locais que estão cobertos, ou que tem suor, ou coçou o rosto, ou até mesmo que a limpeza de manhã não foi boa, não foi até o pulso. Então, ele tem que voltar e fazer a lavagem das mãos antes da reza. Em caso de que ele não tenha água, então ele tem que procurar um local que tem água, até mesmo que ele vá, vamos supor que ele está numa viagem, ele continua o caminho mais 4 milhas. Milhas aqui, cada milha é 1 quilômetro. Ou que ele volte na sua viagem 1 quilômetro. E se ele temer que, entretanto, até ele encontrar água, passou o tempo da reza, então, de vez de lavar com água, ele pode limpar a mão com uma pedra, com uma terra, qualquer coisa que limpa, e depois rezar. Porque, na verdade, o passuco diz que
O Senhor diz que a pessoa deve limpar a mão, não apenas não justamente com água, mas pode também limpar com uma outra coisa. Bom, tudo de bom. Shalom.